Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos aprender sobre porcentagem. Acredito que todos aqui, todo mundo sem exceção já ouviu falar em porcentagem. Ah, professor, mas eu nunca ouvi não. Vamos provar. Quem aqui já ouviu falar em 50%? Ah, fulano conseguiu atingir 15%. Seja assistindo esporte ou em qualquer área da vida, a gente já ouviu falar em porcento, que vem de porcentagem. O símbolo que a gente utiliza na porcentagem é esse símbolozinho aqui, ó. É o símbolo da porcentagem. Toda vez que eu tiver essa barrinha com essas duas bolinhas aqui, eu sei que eu estou falando de porcento. O celular está embaçando um pouco. Certo, voltou. Eu sei que eu estou falando de porcento. Professor, mas o que é porcento? Porcentagem? O nome próprio já diz muita coisa para a gente. Porcentagem, centagem, porcento, nos remete à ideia de 100. E é isso mesmo. Quando eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de partes divididas por 100. Professor, para que eu uso a porcentagem? Principalmente para comparar dados quando são diferentes. Por exemplo, dois times com um número diferente de jogos, por exemplo. Um jogou 20 jogos e o outro 25. E aí, qual time? Um perdeu 10 e o outro perdeu 15. Quem perdeu mais jogos? Eu não posso comparar ele. Por quê? Porque um jogou 20, outro jogou 25. Então são números diferentes, eu não posso. E quando eu jogo para porcentagem, aí dá para eu comparar ele. Ah, 50% dos alunos acertaram a prova. Então, quando eu falo de porcentagem, eu estou me referindo principalmente à comparação. A porcentagem serve para isso, para eu poder comparar os meus números. Como assim, professor? Vamos falar aqui de porcentagem. Quando eu falo que 5%, quando eu falo que 5% de algo, eu estou falando, ou significa dizer, que esse 5% é a mesma coisa de 5 sobre 100. São 5 partes de 100. Sempre eu vou utilizar o número 100. Sempre eu vou utilizar o número 100 como base. Então, toda vez que eu estiver falando de 100%, eu estou falando do meu inteiro. Então, sempre o 100 vai aparecer aqui para nós. Professor, mas como é que eu calculo essa porcentagem? Tem várias maneiras da gente calcular a porcentagem. Quanto é 14%, quanto é 17%. Sempre eu tenho que ter um valor absoluto. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Em uma prova, Caio acertou 75% da avaliação. A prova tinha 20 questões. Quantas questões ele acertou? E aí, professor, como é que eu descubro quanto é 75% de quê? Qual é o número total? Não são 20 questões, então sempre tenho que pegar o número total. Como é que eu faço? 75%. Quando eu digo que 75%, lembra que o cento lembra de 100, então sempre vai ser assim, ó. Sempre sobre 100. E agora, professor, tá faltando o quê? Na matemática, toda vez que eu falo de 50% de, sempre que eu uso de, eu sei que eu estou usando uma multiplicação. Lembrem-se disso, certo? Então, vou multiplicar. Multiplicar por quanto, professor? Pelo valor total. Qual é meu valor total nesse caso? Não é o 20? Então, ó, por 20. Ih, professor, tá faltando um aí. Para ser uma multiplicação de fração, tá faltando um. Tá faltando esse denominador. Simples. Toda vez que eu não tiver um denominador embaixo, eu posso e eu devo colocar um 1. Tem um 1zinho escondido aqui, ó.
Sempre que não aparece no número, existe um 1. Opa! Ficou uma multiplicação de fração. E isso a gente sabe fazer. A gente já viu na nossa aula, que é a mais simples das 4 operações. Como é que eu faço uma multiplicação de duas frações? Tranquilo, ó. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Certo? Então vai ser 75 vezes 20 e o 100 vezes 1. Quanto é 75 vezes 20? 75 vezes 20 dá 1.500. Ó, agora o de baixo, multiplico pelo de baixo. Quanto é 100 dividido, 100 multiplicado por 1? É 100. Professor, eu preciso fazer essa conta? Dá pra gente fazer ela rápido. Como? Tem quantos zeros aqui? 2. Aqui também tem 2. Então eu posso cortar eles, ó. Cancelo um com um, cancelo o outro com o outro. Ficou o quê? 15 dividido por 1. Quanto é 15 dividido por 1? É 15. Pronto, eu tenho o meu resultado. Então, quanto é 75% de 20 questões? Então, ele acertou 15 questões. Certo? Vamos para outro exemplo. Quanto é 40% de 120? Se eu for calcular quanto é 40% de 120, do número 120, vou fazer a mesma coisa. A porcentagem, lembra? Centagem. Então, a porcentagem eu vou dividir por quanto? Centagem por 100. Beleza? Multiplico. Qual é o meu número total? Sempre, ó. 120. Tá faltando quem? Tá faltando o 1. Por quê, professor? Porque ele está oculto aqui. Toda vez que não tem nenhum denominador, eu coloco 1, beleza? E agora eu faço a multiplicação normal. Professor, preciso fazer isso aqui? Calcular? Se você quiser, sim, mas tem um jeito mais fácil. Ó, corto um zero, corto outro zero. Ficou o quê? 4 vezes 12. 4 vezes 12, eu sei que é quanto? 48. E agora, eu cortei quantos zeros? 1, 2. Então, eu só acrescento eles aqui no resultado, ó. 1, 2. Pronto. Não é mais simples? 100 vezes 1 é 100. E agora, como é que eu posso fazer? Sempre que eu for dividir um número por 100, ó, corto um zero aqui, corto outro aqui. Ficou o quê? 48 dividido por 1. Quanto é 48 dividido por 1? 48. Então, quanto é 40% de 120? 48. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Vamos dizer que um time jogou no campeonato 40 jogos. 40 jogos. E desses jogos, o time conseguiu vencer 55% desses jogos. 55% dos jogos ele venceu. Quantos jogos ele venceu? Vamos lá fazer o que a gente já sabe, ó. Sempre de porcentagem, ó. Coloco aqui, ó. 55% de quanto? De 40. Como é que eu monto isso, professor? Vamos lá. O 55 não é porcento, centagem. Então, toda vez que é o número porcento, eu vou dividir ele por 100. A gente já aprendeu isso, certo? Vezes, ó, o dia é vezes 40, que é o número total de jogos. Quem é que está aqui embaixo? A gente já aprendeu. É o número 1. Agora eu só faço aqui.
Dá para eu fazer isso? Dá. 55 por 40. Se eu quiser, ó, eu cancelo esse zero aqui. 55 vezes 4 é quanto? 55 vezes 4 vai dar 220. Você pode fazer na calculadora ou de cabeça, você que sabe. Ó, cadê o zero que eu sumi aqui? Eu coloco ele aqui. Sempre tenho que devolver ele no final, certo? Dividido, ó, 100 vezes 1 é 100. E agora, você pode fazer na calculadora normal, fazer no caderno normal, ou fazer isso. Corta esse zero com esse com esse. 22 dividido por 1, que é 22. Então, quanto é 55% de 40? 22. Então, significa dizer que esse time conseguiu, de 40 jogos, ele conseguiu vencer 22 jogos, certo? Então, essa é a primeira maneira de calcular porcentagem. É pela multiplicação de fração. Vão desculpando, gente. A qualidade está pior do que as outras aulas. Eu estou sem o suporte, certo? Então, estou tendo que segurar com a mão. Então, muitas vezes embaça ou sai de foco a folha. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar.